É preciso punir com rigor esses alunos do primeiro ano para dar exemplo aqui na universidade. Bem-vindo ao Pitada de Engenharia. Hoje, nas Crônicas do Pontim, eu conto um caso que me fez refletir, me abriu os olhos. Foi um momento de despertar para mim. Foi o início da minha briga contra a padronização do ensino, a padronização da docência, a padronização das decisões. Foi quando eu comecei a entender que o processo de docência tinha que ser uma coisa quase que individualizada, porque cada realidade é diferente. Nesse conceito, inclusive do ponto de vista da teoria sináptica de aprendizado, eu vou explorar muito sobre isso nos próximos vídeos. Inclusive, vou gravar um vídeo muito legal sobre o porquê alguns alunos têm branco durante a prova. E eu vou explicar isso do ponto de vista da teoria sináptica de aprendizado e vou inclusive mostrar como, de fato, corrigir esse problema de formação do aluno. Mas no vídeo de hoje eu conto então essa história. Tudo começou ali nos anos de 2006, 2005, quando eu havia recém-ingressado na USP pela segunda vez, agora como professor de carreira, e eu recebi a missão de ministrar a disciplina Introdução à Engenharia. Já falei sobre isso em outros vídeos, mas no vídeo de hoje eu quero contar um caso muito específico. Foi um daqueles trabalhos genéricos, que eu comentei em outro vídeo, sobre um tema que era transversal à sala, um tema relativamente comum, que era, se eu não me engano, a redução de resíduos em ambientes diversos, uma escola, um restaurante, uma fábrica, um shopping e um hospital. Eu acho ali que eram esses os subtemas, o shopping, o hospital, o restaurante e uma escola. E um dos grupos me entregou um relatório. E eu peguei e fui corrigir esse relatório. E eu notei que esse relatório tinha, vamos dizer assim, uma fluência estranha. Ele tinha trechos escritos de uma forma e trechos escritos de outras formas. Até aí a gente pode intuir que foi uma divisão na escrita entre os alunos. Mas algumas coisas começaram a me chamar a atenção. Entre elas, a presença de uma frase que era a seguinte: até hoje, o Brasil não possui uma legislação para tratar de resíduos sólidos. E justamente um dos tópicos da aula, naquele briefing que a gente fazia sobre o tema, era a recém-aprovação da nova legislação de resíduos sólidos no Brasil. Então, aquela frase me parecia muito fora do contexto do trabalho, para ser um erro genérico. Eu, então, fiz uma busca na internet, busquei algumas frases mais emblemáticas do trabalho na internet e eu encontrei, de fato, 2 ou 3 referências na internet que estavam absolutamente na íntegra no trabalho. E aí, obviamente, vem aquele pensamento punitivista, aquele pensamento até de um professor, vamos dizer assim, recém-formado, que acabou de passar por uma banca severa de concurso, uma banca severa de doutorado e que quer dar o exemplo. Vou falar muito sobre isso em vídeos sobre conduta de docente, Essa questão de querer mostrar a que veio, Ou querer até justificar estar ali, dar o exemplo. E até essa visão mais punitivista do que educadora, que não combina muito, especialmente com a universidade. Mas isso vai ser tópico de outros vídeos. Eu tinha essa visão. Olha, cheguei na reunião dos 21 docentes, E falei, a gente tem que dar o exemplo, isso não pode ficar assim, A gente não pode aceitar esse tipo de plágio assim, indiscriminado, tá? É ridículo, tá aqui, copy-paste de 3 sites da internet. E aí um dos professores mais antigos chegou para mim e falou, Pontinho, chama os alunos para conversar. Tenta entender o que aconteceu, Tenta verificar até que ponto, de fato, isso é uma má-fé, isso é um plágio, isso foi feito
tentando levar uma vantagem, tentando pular uma etapa da formação acadêmica. E eu, até por respeito, né, e isso é a vantagem de você estar numa equipe com professores sêniores, professores mais experientes, que estão lá há muitos anos, pode até não concordar com as opiniões, mas no mínimo você vai ouvir e refletir sobre elas. Eu segui o conselho, chamei o grupo para conversar, mas, embora a conversa fosse franca, comecei já com os 2 pés no peito do grupo. Olha, tá aqui, ó, vocês copiaram essas 10 páginas aqui da Wikipédia, vocês copiaram aqui, ó, essa conclusão de um trabalho da UFRJ, ou não me lembro qual era a universidade, e aqui, ó, a introdução é de um outro texto. Então, meu amigo, isso aqui é plágio acadêmico, né? Eu posso, inclusive, expulsá-los da universidade por isso aqui, se vocês não têm essa consciência. E eu comecei a perceber que os alunos começaram a murchar, começaram a se retrair, começaram a ter uma postura de quem não estava entendendo a minha bronca, não estava entendendo o que eu estava falando, estava sentindo medo, estava sentindo estresse, estava ameaçado, estava acuado, mas não estava entendendo a minha bronca. E eu notando aquilo, rapidamente comecei a mudar de postura, né? Em vez da postura agressiva, né, a postura punitivista, eu abri espaço para que eles me explicassem como foi a dinâmica do trabalho, como eles fizeram o trabalho, o que eles combinaram, como eles redigiram. E o que eu notei? Eu simplesmente notei uma coisa fantástica. Eles não sabiam o que era fazer um trabalho. Eles não tinham a menor noção do que é uma pesquisa bibliográfica e uma construção de raciocínio com base naquela pesquisa bibliográfica. Eles saíram do ensino médio acreditando de coração, acreditando piamente que fazer um trabalho sobre um tema era relatar informações sobre aquele tema que eles colhiam na internet. Então, fazer trabalho para eles era buscar na internet informações, juntar essas informações e entregar a quem solicitou o trabalho. Então, eu notei que não havia absolutamente má fé nenhuma naquilo que poderia ser considerado um plágio acadêmico. Era simplesmente um defeito gravíssimo de formação do aluno. E aí, obviamente, eu mudei totalmente a minha postura. Porque eu não podia, obviamente, acusar alguém de plágio acadêmico, adotar uma... Mesmo ali na minha recém-trajetória docente, eu sabia que aquilo não era o certo, né? Que aquele processo precisava ser de formação dos alunos. Não era certo com aqueles alunos usá-los de exemplo, né, em um processo punitivista por algo que eles realmente não sabiam que estavam fazendo. E aí, obviamente, perceptor dessa situação, eu alertei para a gravidade da questão do plágio, disse que eles deveriam, sempre que usar informações de terceiros, fazê-lo entre aspas, e sempre procurar usar aquelas informações de terceiros para realizar alguma conclusão própria. E disse que eles teriam uma nova oportunidade de fazer um novo relatório. E para que a coisa fosse transversal, porque eu não sabia até onde esse defeito, posso chamar de defeito de formação, se estendia entre os alunos, eu marquei uma aula adicional só sobre a construção do trabalho. Não era uma aula sobre epistemologia da ciência, sobre norma ABNT, hardcore, até sobre estrutura, nada disso. Era o básico do básico. Trabalho não é você abrir a internet, reunir informações, juntar essas informações de copy-paste, colocar um índice, uma capa e entregar, né? Mostrei que era importante reunir as informações, dizer o que é a informação de cada autor e, a partir dali, fazer uma síntese conclusiva própria daquele assunto. E é isso que tem valor no trabalho. A síntese conclusiva
própria, a argumentação própria, a conclusão própria. Abri para que todos os grupos da sala pudessem refazer o relatório e realizar uma nova entrega do relatório. E o resultado foi muito positivo. Os relatórios saltaram de qualidade e eu notei que aquele era um processo correto de aprendizado, que eu não estava, eu estava contribuindo para a formação dos nossos alunos. E a partir dali, eu iniciei então essa trajetória mais envolvida com a questão do ensino, com os pilares do ensino, com as peculiaridades do ensino, sempre usando a minha sala de aula como laboratório, como casos para que eu pudesse amadurecer esse processo de docência. E isso é o que eu tenho tentado trazer para vocês nesse canal também. Então, você que entrou aqui e é aluno, saiba que não interessa a fase que você está. Trabalho é informação, reflexão, conclusão. Informação ou você coleta na forma experimental ou você coleta na forma de pesquisa bibliográfica. Se é pesquisa bibliográfica, cite a fonte. Se vai usar na letra da original, entre aspas, referenciado. E reflexão e conclusão, autoria própria. Você até pode constatar alguma conclusão de terceiro ou contrariar alguma conclusão de terceiro. De acordo com os dados levantados, concluo como concluiu o autor fulano de tal, que tal fenômeno existe. Ou então, ao contrário do proposto por fulano de tal, os dados coletados nessa pesquisa evidenciam a seguinte conclusão. Essa é a forma correta de você estabelecer um relatório. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria trazer essa crônica para vocês aqui no Pitada, porque ela foi muito importante e marcante na minha trajetória de docente. Espero que tenha gostado, é uma honra ter você aqui com a gente. Um forte abraço, pessoal!